Você pode ser excelente no que você faz e ainda assim ser ignorada. Não por falta de competência, mas por falta do que eu chamo de capital digital. E se você não construir isso agora, o mercado vai seguir te tratando como mais uma. Eu sou Ana Lago e depois de acompanhar dezenas de profissionais que eram incríveis, mas que tinham pouco impacto, que não conseguiam levar a sua mensagem para muita gente e agora conseguem, eu descobri o verdadeiro divisor de águas entre quem é valorizado e quem é esquecido. E não tem a ver com currículo, não tem a ver só com o quanto você é ou não é bom, tem a ver com como você é percebido. Eu mesma trabalhava nos bastidores do digital, tinha muito resultado, mas quase ninguém sabia, só quem trabalhava comigo. Até que eu comecei a construir o meu próprio capital digital como estrategista, como profissional de bastidores. E eu senti os resultados disso na pele. Mesmo com perfil pequeno, mesmo tendo meu alcance restrito ali a um grupo muito específico de pessoas, que eram as pessoas do digital, eu comecei a ter uma procura gigante de experts, de pessoas que queriam trabalhar comigo. Comecei a ter lista de espera. Mais de uma pessoa por semana me procurava para trabalhar junto. E o ápice foi num evento que eu fui logo depois da pandemia. E eu fui naquele evento do meu mercado e, para minha grande surpresa, eu comecei a ser reconhecida. Encontrei alunos, encontrei seguidores, as pessoas me paravam, vinham falar comigo, vinham falar sobre meu conteúdo, falavam sobre a minha casa, sobre a minha vida. E eu ficava, gente, que loucura. E aí eu vivi isso em primeira pessoa. Eu vivi em primeira pessoa os efeitos de construir o capital digital. No meu trabalho, nos bastidores, eu vi isso muitas e muitas vezes com vários parceiros com quem eu trabalhei. Um deles era um arquiteto aqui de Florianópolis e com o nosso trabalho juntos, hoje ele virou a maior referência do Brasil em arquitetura modular. Quando a gente começou a trabalhar junto, ele tinha cerca de 10 mil seguidores e hoje ele tem mais de 500 mil. Trabalha do lado do Roberto Justus em uma Construtec, é chamado para palestras, eventos, já vendeu milhões com o seu curso online e tem um estúdio de projetos com fila de espera de clientes. Tem um outro médico, um nutrólogo, ele poderia ser só mais um nutrólogo, mas ele também tem fila de espera, não tem horário na agenda, embora ele cobre mais de 4 mil reais a consulta. Tem um outro caso, um outro profissional com quem eu trabalhei, que era um outro profissional com quem eu trabalhei era um consultor para o agronegócio, era especialista em produtividade de soja. E ele finalmente conseguiu parar de viajar ao Brasil, andando de fazenda em fazenda, dando palestra ali para os produtores rurais, e começou a trabalhar na casa dele, perto da família, ganhando 10 vezes mais através do digital. Eu vivi tudo isso em primeira pessoa. Eu ajudei essas pessoas a fazerem essas viradas. E eu vejo isso acontecer todos os dias, com pessoas comuns, que descobrem como gerar alta percepção de valor usando as redes sociais e a internet. Elas viram referências nas suas áreas, passam a ser percebidas pelo valor que têm. E aí tudo muda. Elas não precisaram virar influenciadores, não precisaram expor a vida toda delas. Elas só precisaram tomar uma decisão. A decisão de parar de ser bons em silêncio. E agora eu vou te mostrar os 5 pontos que revelam o que é, afinal, o capital digital e qual o jeito certo de construir o seu para transformar bagagem em resultado. Primeiro, o que é capital digital, afinal? Capital digital é o ativo que transforma a sua bagagem, sua experiência em percepção de valor por meio de uma presença estratégica, de uma mensagem que marca e sinais claros de autoridade percebida. É isso que diferencia quem é seguido por hype, por modinha, por algoritmo, de quem é lembrado, de quem, se o Instagram morrer, se as redes sociais deixarem de existir, ainda assim vai ser lembrado como referência. E quais são os 3 pilares do capital digital? O primeiro pilar é presença. É aparecer, estar presente, mas não só aparecer. Aparecer com intenção, com coerência e com consistência. Não é aparecer de vez em quando, uma vez que outra fazer um post. É ter consistência nessa presença nos canais certos, com uma identidade coerente e com frequência suficiente para gerar lembrança. Presença é um mínimo para entrar no jogo. E as camadas aqui que eu vou construindo do capital digital, todas elas são essenciais para você, de fato, não só postar por postar, mas construir um capital digital. Agora, essas camadas, elas são como um bolo. Se a gente tira a primeira camada do bolo, o bolo desmorona, certo? Então, a presença é como se fosse ali a base do bolo. Sem presença
no canal certo, com uma identidade coerente e com frequência suficiente para gerar lembrança, o resto todo desmorona. E a gente vai para a segunda camada do bolo, que é impacto. Gente, tá frio aqui, tô lidando com o meu aquecedor. Impacto é o que faz a mensagem de fato grudar na mente de quem te encontra. Impacto é o que eu chamo de efeito TED. Quando em poucos segundos a pessoa entende que você tem algo que ela ainda não viu, que ela ainda não sabe, e liga aquela luzinha, opa, o que é isso? O que essa pessoa tá falando? Eu quero ouvir mais? E isso só acontece quando você tem clareza do seu DNA de valor. Aquilo que só você tem. E você consegue empacotar isso em uma mensagem sofisticada, com síntese, com elegância. Então o impacto, ele nasce da combinação da clareza profunda do seu DNA de valor com a comunicação refinada que vira chave na audiência, que eu chamo de efeito TED. E por fim, terceira camada do nosso bolo do capital digital, autoridade percebida. A autoridade percebida é a soma dos sinais visíveis e invisíveis que fazem as pessoas te tratarem como referência. A autoridade, ela vai se revelar pela forma como você se apresenta, pelos seus resultados que você expõe, pelos sinais que a sua presença digital comunica. Então ela se manifesta, por exemplo, nas histórias que você conta, nas suas conquistas, nas provas visíveis que você pode trazer, os cases, os números, os resultados, no seu networking, as pessoas com quem você se relaciona, de quem você está perto, os meios em que você circula, pela sua postura, pela sua estética, pela narrativa alinhada, por convites que você recebe, eventos, publicações, menções. Então, vamos fazer um recap aqui para internalizar o que é, afinal, esse capital digital, que é o ponto mais importante aqui do nosso vídeo. Capital digital é a soma de presença, estar aqui com frequência, impacto, ter uma mensagem que cola, e autoridade percebida. É isso que vai transformar um profissional comum em um nome que circula, que pode cobrar mais, que tem uma influência sem precisar forçar, que é lembrado mesmo quando não está presente. Segundo ponto sobre o capital digital. O capital digital, ele não define a sua competência, ele define a sua relevância. O mercado, ele não vai escolher quem está mais preparado, ele vai escolher quem é mais percebido. E essa percepção, ela é construída a partir dos seus sinais. Sinais que você emite. Como você se comunica, como se apresenta, o que publica, como responde. Um dado comprova isso. 76% das pessoas pesquisam online antes de tomar uma decisão de compra, de profissional em que vai se consultar, do que vai comprar. E nessa pesquisa o que vai aparecer não é seu currículo, não é as horas que você ficou estudando, não é os resultados que você tem, é a sua imagem digital. Se você não aparece, ou se você aparece de forma genérica, você tá fora do jogo. O capital digital é o que faz alguém olhar para você e pensar: essa é a pessoa certa. Antes mesmo de saber exatamente o que você faz ou de perguntar o preço. A competência vai sustentar a sua atuação, mas a relevância é o que faz você ser escolhido. Terceiro ponto é um erro comum, que é ser ótimo, mas parecer só mais um. Não se posicionar, não se diferenciar, postar conteúdo genérico, e aí você vai virar commodity. Não porque falta valor, mas porque você não tornou esse valor visível ainda. Se você parece só mais uma, se você parece mais do mesmo, o seu cliente vai te descartar em 3 segundos. Não vai nem querer saber mais. Já aconteceu comigo, de estar procurando, de ter uma indicação de uma profissional e olhar o Instagram da pessoa e falar: gente, não é ela. Outra pessoa, e ver outra pessoa que não foi indicada, mas que tem um posicionamento forte, que a gente consegue ver a essência da pessoa ali através da sua presença digital, e aquilo gera desejo, não adianta. E esse é o erro silencioso que derruba profissionais brilhantes. Não ser bom, mas não mostrar isso, não deixar claro que você é diferente. E aí, você vai virar commodity, e commodity é paga como commodity. E vamos para o nosso quarto ponto, que é como você vai construir o seu capital digital com o que você já tem. Tudo começa com uma pergunta: o que é único em você? Não adianta começar a produzir conteúdo se você não sabe qual é o seu diferencial real. Eu não estou falando de encontrar algo novo, estou falando sobre o que a gente falou lá no primeiro ponto, quando eu falei sobre impacto, o seu DNA de valor. O DNA de valor é a soma da sua trajetória, da sua visão de mundo, da forma como você entrega. E que, quando bem empacotado, vira uma percepção de autoridade. E é exatamente isso que eu ensino no meu curso, na minha mentoria. Como você vai tirar esse valor do modo oculto e colocar ele em evidência com inteligência. E aí, quando você tem clareza do seu DNA de valor, aí sim você vai começar a fazer conteúdo, você vai começar a ter uma presença consistente. E não é qualquer conteúdo, é um conteúdo estratégico que vai comunicar esse DNA de valor
com intenção, com inteligência e com consistência. E aí, com frequência, você vai construindo familiaridade, reputação e desejo na sua audiência. E você vai construindo o seu posicionamento, ou seja, o lugar que você ocupa na mente do seu público. Quando você se posiciona como referência, com clareza, com coragem, o mercado responde. E a gente vai para o nosso quinto e último ponto. A virada, ela acontece antes da venda. O digital não é uma... Você não pode vir para o digital com a intenção de ter uma vitrine aí com seus serviços e produtos. Porque você não vai vender antes de você ser percebida como valiosa. Porque a venda, ela acontece muito antes da oferta. Ela começa no momento em que alguém entra no seu perfil e sente, essa pessoa é diferente, essa pessoa tem algo diferente para me falar, essa pessoa é boa, essa pessoa sabe do que está falando. E aí essa percepção que vai tornar o cliente mais propenso a te ouvir, confiar e comprar de você. Quando o seu capital digital está bem construído, você não precisa forçar nada. O cliente vai chegar pronto e a venda é consequência. Agora deixa eu te contar um segredo. Tem um erro sutil, quase invisível, na percepção de valor de mulheres excelentes aqui no digital. E o mais perigoso é que esse erro parece sensato, parece certo, parece até elogiável. É o erro que faz tantas mulheres boas parecerem só mais uma, mesmo sendo impecáveis na entrega, mesmo sendo excelentes. E se você continuar caindo nesse erro, você vai seguir sendo vista como só mais uma. Mas antes de revelar esse erro, eu quero que você me conte aqui nos comentários se esse vídeo fez sentido pra você até agora. Me deixa um foguinho pra eu saber. E se esse vídeo colocou nome em alguma coisa que você sempre sentiu, mas não sabia como resolver, é porque chegou a sua hora de virar a chave. Eu preparei um robô de diagnóstico de capital digital pra você. Sim, se você já tem presença, já faz conteúdo, mas não tem clareza de se esse conteúdo é o conteúdo certo, tem as características que eu tô te falando, tira um print do teu Instagram e joga no meu robô, que ele vai te dar as respostas. E se você ainda nem começou a construir o seu capital digital e quer fazer isso da forma certa, eu te convido a conhecer o Código da Relevância, o meu método para mulheres que têm bagagem, mas ainda não estão sabendo como colocar essa bagagem no mundo. Lá eu vou te ensinar a ativar o seu DNA de valor, a provocar o efeito TED e a transformar tudo isso em autoridade e receita. O link do meu robô de diagnóstico e também do Código da Relevância estão aqui na descrição do vídeo. E aqui está o erro que eu prometi te mostrar. O erro de tentar ser perfeita, impecável antes de começar a aparecer. O que você precisa é de estratégia. O que você precisa é do conteúdo certo. Não é a forma certa. É óbvio que o seu primeiro vídeo não vai ser maravilhoso. Você está começando. É óbvio que a sua primeira edição não vai ser impecável e nem deve. O que você precisa é do que eu falei. É a estratégia. É o desenho. É fazer as coisas, a mensagem certa. Agora a forma você vai melhorando no meio do caminho. É melhor ter um conteúdo certo, imperfeito, uma gravação imperfeita, uma edição imperfeita, mas consistente e com uma mensagem que cola, do que ter aquele conteúdo lindo, maravilhoso que a agência fez, que a social media fez, que é e que não vira chave de ninguém. Posiciona você como só mais uma lá no scroll infinito da rede social. O que atrai não é perfeição, é verdade, é essência. E é isso que seu capital digital precisa fazer, precisa refletir quem você já é, com coragem e clareza. Porque quando você se posiciona de verdade, o seu nome chega antes. E você passa a ser tratada com o respeito que você já merece. Deixa seu like, me segue aqui para receber novos vídeos e nos vemos no próximo.